aí, seu filho tá apático, não conversa, parece até que não tem prazer em nada na vida? É sobre esse tipo de adolescente, é sobre esse tipo de filho que nós vamos falar hoje. E para isso nós vamos usar o personagem Shikamaru do Naruto. Enquanto isso, enquanto todo mundo chega, eu vou convidar todo mundo. E se você tá chegando, vai convidando também o pessoal. E se você tá assistindo no IGTV, aproveita para enviar isso para outros pais que tem esse tipo de adolescente, que tem esse tipo de filho, que tá meio desesperado, que, ai meu Deus, esse garoto não sai do quarto, esse garoto parece que não tem vontade de fazer nada na vida. Isso na adolescência fica bem comum. Então, vamos aproveitar e compartilhar conhecimento, compartilhar sabedoria, porque é o tipo de comportamento que angustia. E às vezes esse comportamento pode esconder coisas muito perigosas. Pode estar escondendo aí uma depressão, pode estar escondendo uma dor muito grande. Então, compartilhe essa live com quem você quiser para que nós alcancemos essas famílias. Oi, Nanda! Tudo bom? Bom, que bom que vocês estão chegando. Olá! Que bom que vocês estão por aqui. Nadine. Gente, que bom que vocês estão aqui. Eu quero falar com vocês sobre esse tipo de adolescente, sobre esse tipo de criança, sobre esse tipo de pessoa. E como eu falei, eu vou usar o personagem Shikamaru pra trabalhar esse tipo de adolescente. Nós vamos analisar o personagem, vamos botar o personagem no divã e com isso vocês vão aprender, vão entender um pouco mais sobre esse universo desse adolescente, dessa criança. E eu acabei de lembrar uma coisa. Então, gente, ao vivo, estamos em casa, no horário do almoço, só um instante. Mozinho! Oi! Desliga aqui o fogo. Tá bom. Eu esqueci o fogo ligado, estava secando a água do meu arroz. Como é que é o nome desse arroz? Orgânico? Não. Olha, Ele finge que é um risoto, mas não é um risoto. É quase um risoto. Arroz à piamontese. Chique. Pois bem. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Fala, amor. O que o meu manjericão tá fazendo aqui? Ah. Sei. Gente, eu já falei pra vocês que todas as plantinhas aqui de casa, que tem essa... Eu não sei o nome dela. E tem uma samambaia aqui dentro também. Lá fora tem um monte de coisa. Tem uma lavanda e tal. Ah, Nanda, obrigada. Enfim, quem cuida das plantas aqui em casa é o meu marido. Só que eu resolvi hoje pegar um manjericão pra fazer comida. Tinha um manjericão ali. Ah, pega um manjericão. Peguei um manjericão pra fazer comida. Vamos falar do Shikamaru? Vamos parar de falar de mim, que eu não sou o assunto? Eu falei, qualquer dia eu vou fazer uma live pra vocês perguntarem pra mim da minha vida e a gente ir se conhecendo melhor. Mas hoje a gente vai falar do Shikamaru, hoje a gente vai falar desses adolescentes, dessas crianças que parece que não tem ânimo pra vida, que parece que morreu e esqueceram de enterrar. Vamos falar desse tipo de gente que você olha assim... Dá preguiça de ver essa pessoa, dá preguiça de ver esse adolescente, dá uma angústia. Quando você é mãe desse adolescente, quando você é algum tipo de cuidador desse adolescente, dá uma angústia muito grande. Porque parece que ele nunca vai ser nada na vida, porque ele não tem desejo, não tem tesão em nada na vida dele. Então ele não constrói nada agora. Poxa, será que ele vai construir alguma coisa no futuro? É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Primeiro eu vou apresentar pra vocês o Shikamaru, porque é ele que vai pro meu divã hoje. Semana passada foi Harry Potter, né? E hoje quem vai pro meu divã vai ser o Shikamaru Nara.
Shikamaru, ele é um jovem muito inteligente. Ele é muito inteligente mesmo. Ele tem uma mente de raciocínio muito rápido e ele é muito lógico. Apesar dele ter raciocínio rápido, ele toma as decisões rapidamente porque ele tá sempre em batalha. Porque se não fosse isso, ele preferia ser uma nuvem. E ele fala isso no seriado o tempo inteiro. Ele preferia ser uma nuvem. Ele preferia não ter problemas. Ele preferia não ter conflitos. Ele preferia ficar de boa. E ele tem uma cena que ele tá olhando pro céu e fala, nossa, como deve ser bom ser uma nuvem. E não ter preocupação nenhuma e ficar tranquilo. E ele fala sempre olhando pras nuvens, é a coisa mais linda. A cena, eu adoro aquela cena. E aí, esse personagem, ele, o tempo inteiro, ele tem que estar em algum conflito, ele abre mão. Por exemplo, no seriado, no anime, que esse personagem é do anime Naruto, eu não sei se vocês conhecem, mas 10 entre 10 clientes que eu atendo, adolescentes, crianças, até jovens adultos, assistem Naruto. Por isso que eu gosto de trazer o Naruto aqui para os pais irem conhecendo os personagens e conseguir trocar ideia com o filho e até perceber, sabe, o quanto é importante você entrar no mundo da sua criança. Mas enfim, vamos voltar? O Shikamaru, em determinados momentos, ele abre mão. Simplesmente ele abre mão. Gente, é a minha mãe que me apresentou o Naruto. Porque ela gostou, eu comecei a assistir. Enfim, o Shikamaru em alguns momentos ele abre mão dos conflitos. E o meu irmão me apresentou o Naruto, definitivamente. O que acontece? No seriado existe um campeonato e ele é o cara que tá mais pra ganhar que tem ali. Ele tá se destacando muito. No meio, ele vai começar a luta, ele vai se encaminhando pra iniciar a luta, ele olha pra um lado, ele olha pro outro e fala, eu desisto. Ele ganhou. E sai fora. Esse é o Shikamaru. Ele não queria estar ali fazendo o que ele tá fazendo. Ele olha assim e fala, que saco. Que preguiça da vida. E ele desiste de embates. E nós temos muitos adolescentes desse jeito em casa. Sérios, inteligentes. Oi, Bruno, tudo bom? Gente, o Bruno, eu vou fazer uma live sexta-feira, amanhã, né? Hoje é quinta, né? Sexta-feira com o Bruno. A gente vai falar sobre Montessori, a gente vai falar sobre autonomia. Vai ser fantástico, vai ser top. Então, mas hoje a gente tá falando do Shikamaru, então foca no Shikamaru. O que acontece? Vamos lá. Nós temos esse tipo de adolescente em casa. São adolescentes inteligentíssimos, são adolescentes sérios, são adolescentes... e eu trago mais pro adolescente porque é quando a gente vê mais nitidamente essas características do Shikamaru. Ontem eu contei um pouquinho sobre o Shikamaru que eu tenho em casa, que não é mais da minha casa, mas é o Shikamaru que eu tenho na família, quando ele era criança. Mas quando a gente traz pro adolescente, fica muito nítida essa característica da apatia do adolescente. Então, o que acontece? Quando nós nos deparamos com esse tipo de adolescente, bate uma angústia muito grande, como eu falei lá no início da live, que, poxa, ele não tem tesão em nada. Será que ele vai trabalhar? Será que ele vai desencostar algum dia da minha casa? Será que ele vai fazer alguma coisa? Ele parece que não tem vontade de fazer nada, ele não gosta de estudar, ele não gosta de fazer isso, ele não gosta de fazer aquilo. Será? Essa é a angústia que eu vejo nos pais que eu atendo. Do meu filho não tem prazer na vida. E aí? A outra angústia, essa mais velada, mais secreta ali dos pais, é aquela do... O que meu filho tá sentindo? Será que ele tá bem? Eu tô achando ele muito quieto. Ele tá bem? Ele tá feliz? Ou ele tá com caraminhola na cabeça? Ou ele tá no processo depressivo? Ou será que ele tá
sei lá, pensando em se matar, afinal isso hoje em dia tá tão comum. Então, essas são as angústias mais nítidas relacionadas a esse tipo de adolescente que eu vejo dentro do consultório. Se você tem um adolescente desses, me conta. Tem uma criança assim perto de você, me conta. Fala aí um pouquinho nos comentários ou me chama no direct se você estiver muito desorientada, muito preocupada com esse adolescente, tá? Mas, vamos lá. Nós temos várias possibilidades para esse adolescente estar dessa forma. E uma delas é o perfil de comportamento dele. Ele pode ser assim. Esse pode ser o perfil de comportamento dele. Qual é o perfil de comportamento de um shikamaru? De um adolescente apático, que não tem tesão na vida, que tem pouca energia para agir, para pegar e fazer acontecer a coisa. Ele pode ser um conforme ou ele pode ser um estável. No caso do shikamaru, eu vejo ele como um conforme com estável, com o segundo perfil de estabilidade. Então, primeiramente, ele é conforme. E é do lado conforme dele que a gente vai falar hoje, tá? Porque é o lado conforme que deixa as pessoas mais frias, mais apáticas. Ó, a Camila tá falando que ela tem um filho de 15 anos, que só na semana passada ele abriu pra ela que sentia muita tristeza. Ela entrou em desespero, não sabia o que fazer. Isso é muito comum. É muito comum. Nem sempre o adolescente ele tá assim porque, nossa, realmente ele tá mal. Às vezes ele não tá sabendo lidar com o próprio perfil de comportamento. Porque todo mundo espera que nós sejamos Narutos. Todo mundo espera que nós sejamos Rachel, sabe? Friends. Ninguém espera que a gente seja Chandler. Ninguém espera que a nossa criança, que o seu próprio filho, seja um monge. Tem a característica de um monge. De estar quieto, tá só pensando. A gente espera que a criança seja alegre, seja pra frente, seja... né? E nem sempre ela é assim. E às vezes há essa cobrança da criança ser dessa maneira, empolgada, feliz, alegre, falante. Isso pesa em determinado momento. Então, é importante que a gente conheça os perfis de comportamento e entenda para que a gente não cobre algo que depois vai ser pesado para essa criança, tá? Então, o conforme, uma criança como o shikamaru, um filho como o shikamaru, é uma criança que ele é realmente muito inteligente. Ele concentra a energia dele aqui. A energia do conforme é baixa. Não é uma energia de ação, é uma energia de introspecção. Então ele pensa muito, ele analisa muito, ele tem um raciocínio assim perspicaz, que você olha e você fala assim, gente, de onde é que essa criança tirou isso da cabeça? E aquela criança tem um raciocínio bacana, tem um raciocínio bom, que você fala, gente, nem eu adulto pensaria num negócio desse, mas ele pensou, porque ele é assim. Ele tem essa coisa de ser super inteligente, de ser super racional. O shikamaru que eu tinha em casa, não sei se ele ainda tá aqui. Opa! Deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Tá aqui, o shikamaru que a gente tem em casa. Ele, quando criança, ele virou pra mim e falou que o super-herói dele favorito era o Demolidor. Eu falei, mas por quê que o seu super-herói favorito é o Demolidor? E ele falou assim, é porque ele é real. Ele é forte porque ele treinou. Ele sabe lutar porque ele treinou. E ele é cego, então ele treinou muito mais que os outros. Eu falei, ok, devo ficar preocupada? E se eu tava na faculdade, eu cheguei nos meus amigos, cheguei na professora e falei, gente, olha o que essa criança me disse. Ele devia ter o quê? Sei lá, 3, 4 anos, quando ele me disse um negócio desse. Ele era muito novo. Mas olha o raciocínio. É um raciocínio complexo para uma criança conforme. E aí, essa criança conforme, ela tende a se manter dessa forma. A continuar tendo raciocínio muito perspicaz,
quando ele vai se desenvolvendo, ele tende a ter poucos amigos porque ele não se conecta com todo mundo. Primeiro que ele não tem paciência. Porque as outras pessoas não têm o mesmo nível intelectual que ele tem. Então ele não tem paciência. Por que você não gosta das crianças? Por que você não desce pra brincar? Porque o povo é burro. Nossa, as crianças são chatas. Só quer saber de... Aí fala alguma coisa que pra ele já passou, sabe? E o adolescente também vai ter isso. Ele pode ser tão intelectual, tão não sei o que ele... Se ele ainda não achou o grupinho dele, a roda de amigos dele, das pessoas que têm coisas em comum com ele, ele vai ficar muito incomodado. Ele vai ficar muito incomodado e vai afastar. Ele não tem essa facilidade de conexão. Ele muitas vezes pode soar até arrogante, sabe? Porque ele é muito inteligente. Simplesmente por isso, porque ele é muito inteligente. Então ele vai falar uma coisa, ele é tão frio que ele dá uma cortada assim, a pessoa, nossa, precisava da patada? Não. Pra ele não foi patada, ele... Caguei, sabe? Não tô nem aí pra isso. Então esse adolescente, essa criança, ele parece que não tem tesão em nada. Porque as coisas para chamarem a atenção dele verdadeiramente são coisas além. São coisas além da idade dele. São coisas que talvez ele ainda não teve acesso. Talvez você não permitiu que ele tenha acesso. Porque você pode não estar confiando no potencial da tua criança. Por exemplo, eu lembro o meu Camaro. Tá aqui o meu irmão, gente. Eu lembro dele pequenininho montando quebra-cabeça. Ele montava quebra-cabeça muito fácil. Na medida que a gente não confia no potencial da criança, eu não dificulto as coisas para essa criança, certo? Então ele monta muito rápido, deixa ele continuar montando esse de 20 peças. Eu vou dar um de 100 para essa criança? Não, muito difícil. Quebra-cabeça de 100 peças para essa criança. Então, aí não dá. Aos poucos, essa criança vai começando a ficar irritada, porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito chato pra ela. E aí ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar apática, de começar a embotar demais os sentimentos, as emoções, os desejos, as vontades, e ela fica desanimada. Totalmente desanimada. Agora, se você confia no potencial dessa criança e oferece desafios a ela, oferece coisas que alimentem o intelecto dela, ela vai se manter buscando, se manter querendo aquilo, entende? Então, é muito importante você perceber se a sua criança, ela tá apática, ela tá desinteressada na vida, porque ela, na verdade, tem um intelecto muito bacana, gente, desafia essa criança, desafia esse adolescente. Ele não achou nada que o interesse. Ok, aí o adolescente, a gente entra numa situação um pouquinho diferenciada, que é, o adolescente, muitas vezes, está na fase de estar apático. Então, qualquer perfil de comportamento pode ficar apático durante a adolescência. Para isso, você vai precisar sentar e identificar, se conectar com essa criança. E não é só sentar e falar, senta aqui que agora nós vamos conversar. Gente, ninguém gosta disso. Isso acaba se tornando conversa para bronca. Não sei como é que você se sentia quando seu pai falava, precisamos conversar. Mas soa como bronca, não soa? Então, é no dia a dia. Estamos conversando aqui, me ajuda aqui a fazer comida. O que você tá fazendo? Deixa eu fazer junto com você? O que você tá assistindo? Ah, tô assistindo. Ah, tá. E aí, não tô entendendo, me explica aí. E aí você vai captando, você vai se conectando com essa criança, com esse adolescente, com esse filho, entendeu? Na medida que você se conecta, você começa a entender se é o perfil, ou se é a fase, ou se realmente ele está com algo dentro dele que não tá certo. Uma emoção rebaixada realmente, tá? No caso de ser uma criança conforme, um filho conforme, um adolescente conforme, a gente passa por essa questão. O conforme é muito intelectual. Então,
estar sempre confiando no potencial que ele tem para crescer mais ainda intelectualmente é maravilhoso. Principalmente se você consegue identificar algo e sugerir algo e bolar com ele alguma coisa que acessa uma necessidade que ele sabe que tem, acessa um desejo que ele tem. Porque que acontece? O conforme ele tem vontade, ele tem desejo de fazer coisas, mas ele não age, ele tem dificuldade de agir. Então ele precisa de ajuda. Ele precisa de um empurrãozinho, sabe? Ele precisa também de segurança para agir. Então, bom, eu entendi que você tem um desejo, você quer adolescente. Pô, eu quero começar a estudar coisas que não estão me dando na escola, principalmente nesse período de pandemia, tá uma bosta. Ótimo, o que você quer estudar? O que te interessa? Eu tô curioso sobre a questão dos Panteras Negras nos anos 60 dos Estados Unidos, porque eu tô vendo essa coisa aí de Black Lives Matter e eu quero entender. Ótimo. Vai estudar. Deixa ele sanar as curiosidades dele. Eu quero começar a trabalhar. Aí você vê uma necessidade. Ok, e por que você ainda não foi? Porque eu não tenho algo para oferecer, eu não tenho uma habilidade, e porque eu tenho medo de... Aí a gente entra, não tenho habilidade. Como que a gente pode resolver isso, Shikamaru? Desenvolver habilidade. Ok, em que você quer desenvolver habilidade? Tá vendo? É um caminho. Ok, mas aí eu tenho medo de... Você vai descobrir qual é esse medo. O que vai ajudar essa criança a se sentir segura? O que vai ajudar esse adolescente a se sentir seguro para dar os próximos passos? Porque faz parte do conforme essa segurança. Ele não é um adulto, quando vai investir, ele vai investir logo de cara no mercado de ações, porque ali ele tem um risco alto. Ele vai começar investido em investimentos de baixo risco, um LCI, uma renda fixa, essas coisas assim, porque não tem risco. O conforme, ele precisa de segurança, então ele mede muito os riscos antes de pisar. Então essa criança, esse adolescente, você tem que entender quais são os seus medos, para que você possa ajudar ele a sanar, a ter segurança nesses medos e desenvolver as habilidades que ele sente necessidade para agir ou sanar qualquer coisa, as necessidades, né, que ele sente para agir. A Daisy está perguntando o que é conforme. Conforme é uma dos quatro perfis comportamentais que eu tô trazendo para vocês esse mês. Nós já falamos, eu até tive essa semana. Essa semana eu trabalhei com vocês. Essa semana não, esse mês. Eu trouxe 2 pessoas, eu fiz o feedback da análise de perfil dessas 2 pessoas. E agora a gente está trabalhando os personagens. A gente já teve a Merida, tem um IGTV sobre a Merida. E hoje eu tô falando sobre o Shikamaru, que é conforme. E o conforme, a pessoa que tem essa característica de conformidade, ela tem esses detalhezinhos que eu tô falando pra vocês. Entendeu, Daisy? O Shikamaru é um personagem do Naruto. Por que eu sempre escolho falar de Naruto primeiro? Porque 10 de 10 crianças e adolescentes e jovens adultos que eu atendo assistiram Naruto. É muito ótimo. Eu adoro quando as crianças vêm falar comigo e falam, eu pergunto, o que você gosta de assistir? Aí eles falam, eu gosto de assistir, eles falam os canais do YouTube. Aí depois eu pergunto, eu assisto Naruto. Aí ele, quando são crianças, ficam assim, você assiste Naruto? Ai, tia, que legal. Daisy, é a sua primeira vez aqui? Que bom, então bem-vinda. Então depois vai lá dar uma olhada e dá uma visitada aí nos perfis comportamentais, que eu já falei um pouquinho, tá bom? E no final desse mês,
ou no início de agosto, eu vou fazer um workshop que eu estou chamando de manual da família protagonista, manual prático da família protagonista, porque análise de perfil comportamental é prático, porque é comportamento é ação, é prático, tá? Bom, que mais que eu posso falar do Shikamaru? Essa questão dele querer ser nuvem, dele realmente olhar e falar, ai, que saco a vida. Tem essa questão do alto nível intelectual dessa criança. Tem também a questão da própria adolescência, que começa a ficar aquela coisa louca, né? As emoções, os hormônios, fica aquela coisa enlouquecida. E tem também a questão de que o conforme, ele não vai entrar na briga se ele não tiver muito seguro dela. Então é melhor ser nuvem. Eu tava vendo a minha mentora falando, ela tem um irmão que é conforme, e quando os pais brigavam, ela abaixava a televisão e ia pra porta do quarto escutar a briga, enquanto o irmão dela fazia o contrário, e o irmão dela era conforme. Ele aumentava o volume da TV, fechava a porta do quarto e ó, não é comigo, não vou entrar nessa, porque quando o conforme entra na briga, quando o conforme entra, ele não tem problema com desagradar ninguém. Conforme ele simplesmente faz, tá? E quando a gente pensa na criança apática, no adolescente apático, conforme a gente tem essas formas de solucionar. A gente se conecta com esse adolescente. A gente capta se ele é conforme. Porque se ele for conforme, o que eu posso fazer para continuar desafiando a sua mente? O conforme ele trabalha muito pela mente. E muitas vezes, às vezes você acha que ele tá apático com a vida, mas ele tá apaixonado por alguma coisa, só que ele não demonstra. O conforme ele não expressa muitas emoções dele, porque não precisa, porque ele é muito racional, então não precisa, porque emoção, perder tempo com abraço, não precisa. Mas ele tá apaixonado por alguma coisa. Ele pode sim estar apaixonado, mas ter aquela cara, conforme eu esqueci o nome do rapaz que fez o vídeo, mas eu não vou aguentar, enquanto eu não lembrar, não vou quietar. Mas o moleque neutro, ele pode estar com aquela cara de moleque neutro, mas estar apaixonado por alguma coisa. Se vocês nunca assistiram Moleque Neutro, aquilo é um retrato de um conforme, tá? Já até vou botar aqui, fazer um Reels explicando o conforme usando o Moleque Neutro pra vocês. Bom, agora, meu filho não é conforme, mas ele tá dessa forma, ele tá apático, ele realmente não demonstra desejo por nada, ele tá sem energia, ele tá com as emoções rebaixadas. O que eu faço? Se conecta com ele, entenda o que tá fazendo falta, porque a apatia é falta de alguma coisa. Às vezes foi algo que você falou lá atrás. Eu usei uma palavra aqui mais cedo, que eu falei que essa criança, esse filho, fica desanimado. Você sabe o que quer dizer ânima? Ânima é alma. A alma é a parte das emoções. Antigamente, a ânima era onde ficavam as nossas emoções. Era isso que eles antigamente falavam. Então, uma criança, um filho desanimado é uma criança sem alma. Sabe por quê? Que a maioria das crianças ficam sem alma, sem emoções? Porque lá atrás, quando eles são crianças, quando eles estão pequenos, eles ouvem do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó. Você não tem querer, não. Fica quieto aí, baixa a tua bola, porque você não tem querer, não. Você tira a vontade. Você tira o querer. Ou então ele tá lá super intertido com alguma coisa, montando o Lego dele lá, fazendo uma experiência muito louca. E aí chega
o pai fala, chega, guarda isso tudo aí que tá na hora de qualquer coisa que o pai quer que ele faça. Mata a vontade, mata o desejo, mata a alma dessa criança. Aí chega um adolescente, ai, meu filho não quer nada com a vida. Algum dia você já disse pra ele que ele não tem querer? Isso é muito, muito comum. A gente mata. Existem outras formas de falar pra criança guardar, para terminar o que ela tá fazendo e fazer o que você quiser que ela faça. Existem formas mais gentis, formas que não matam o desejo dessa criança, que não matam o empoderamento dela. Existem outras formas de fazer isso. Eu quero estar sempre trazendo isso para vocês. Muitas vezes a gente faz do mesmo jeito que nossos pais faziam. Criança não tem querer. Cala a boca porque eu sou teu pai e sou eu que mando. Não, você não tem que falar nada. Criança não tem opinião. Né? A gente muitas vezes repete o que foi feito conosco porque nos falta repertório novo. E o que eu me proponho aqui como psicóloga, como orientadora parental, como pessoa, é ajudar vocês a aumentarem esse repertório de comportamento para vocês lidarem com os filhos de vocês. Eu tô vendo vocês comentando aqui, caramba, eu já fiz isso, cara, que horror, dá tempo de corrigir, como eu errei com os meus filhos. Gente, nunca é tarde. Mas eles já são homens, você tem netos. E de qualquer forma, nunca é tarde para corrigir, nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde. Tem problema, não tem problema. Esses dias, eu estudando para fazer essas lives, para fazer o workshop que eu vou fazer com vocês, eu mandei para minha mãe. Eu, caramba, olha que louco que eu estudando aqui eu descobri. Aí ela botou assim, eu não vi, mas eu imagino ela botando assim a mão na cabeça, falando, ai meu Deus, como eu errei, meu Deus. E a minha mãe, ela se culpa muito, ela tem essa coisa da culpa muito forte. Pode ser que seja coisa de mãe, né? E estou descobrindo isso agora. Mas eu imagino ela botando a mão na cabeça e se culpando muito. Mas nunca é tarde. Aí na hora ela falou, nossa, me perdoa por aquilo. Eu falei, não, tá de boa, já passou. Hoje eu te entendo. Hoje eu entendo por que você é desse jeito. E o problema, hoje, eu adulta, mais de 30 anos, eu entendo que ela foi assim porque a minha avó não tinha repertório para que a minha mãe se tornasse uma mulher diferente. A minha mãe não tinha repertório para me criar de forma diferente. Eu já posso ter repertório para criar o meu filho diferente. Vocês podem ter repertório, porque basta que a gente vá atrás. Entende? Vai atrás. É por isso que eu tô aqui. Eu quero fornecer repertório para vocês criarem diferente o filho de vocês. Tratar diferente as pessoas ao redor, porque a gente tem o que a gente faz em casa, a gente faz na rua. Eu ouvia muito isso da minha avó. E cada vez, quanto mais eu estudo terapia sistêmica, que é a minha abordagem na psicologia, mais eu tenho certeza disso. Porque os meus relacionamentos dentro de casa, eu repito no meu trabalho, eu repito com os meus amigos. Então é importante, nunca é tarde desde você pedir perdão para os seus filhos. Se você percebeu aqui alguma coisa que você, eu fiz isso terrível, vou pedir perdão, pede perdão, tenho certeza que eles vão olhar assim e falar, primeiro eles vão ficar desconcertados, pode até não saberem receber esse amor, esse perdão que você está pedindo. Mas você pode ter certeza, vai fazer um bem danado. Boa tarde, Grace. E, gente, deixa eu arrumar aqui. Que com isso tudo eu quero dizer pra vocês? Eu tô aqui construindo conteúdo pra dar Eu estou construindo conteúdo
para dar para vocês repertório. Sexta-feira eu vou estar na Pratique Psicologia, eu vou falar com vocês sobre a questão do egoísmo, como é importante você ser egoísta. Pois é importante você ser egoísta. É importante, em certo nível, sim, você ser egoísta. E com isso eu vou te dar repertório para você se tratar. Porque não adianta você querer trabalhar o seu filho se você não faz com você. Ontem eu compartilhei o Instagram de uma parceira de finanças. Eu falei, é por isso que você é minha parceira, porque a gente concorda que ou primeiro o pai tem que saber cuidar da vida financeira para depois ensinar para a criança a cuidar da própria vida financeira. E é isso que eu proponho a vocês. Eu quero que vocês tenham um repertório, primeiro para se tratar. Olha lá a publicação que eu fiz ontem. Eu não sei quando foi que eu fiz. Eu acho que foi ontem. Que é sobre... Na medida que você é gentil com você, você consegue ser gentil com a sua criança, com o seu filho. Só que para isso você tem que ter repertório. Você tem que saber, você tem que ter consciência, você tem que entender, reconhecer como que você está se tratando. Você tem que reconhecer o quão autônomo você não é. E o quanto de autonomia você já tem para que você possa corrigir isso com o seu filho. À noite, amanhã, na sexta-feira à noite, eu vou falar com vocês, eu vou tirar dúvidas, vamos conversar lá no Instagram do Pai de Boa sobre Montessori. E aqui no meu Instagram, 12:30, amanhã a gente vai conversar sobre a autonomia a partir da visão da terapia sistêmica. Por que eu falei das duas coisas como se elas fossem uma só? Porque Montessori fala de autonomia. E se você não consegue aplicar autonomia para você, você não vai conseguir deixar seu filho autônomo. Na medida que você entende que o seu filho está apático, porque você cortou lá atrás o querer dele, hoje você vai conseguir correr atrás do prejuízo e impulsionar e valorizar os desejos, valorizar as vontades e dar autonomia a essa criança, a esse adolescente. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Quando for tarde para você impulsionar isso, ele vai estar na época de estar na terapia, ele vai ter que buscar isso sozinho. E o meu propósito é não ter criança no meu consultório. Chega, eu não quero mais ver criança catatônica. Eu não quero mais ver criança cheia de cicatriz. Criança com cicatriz. Não quero mais. Chega. Por isso que agora eu tô falando com os pais. Tá bom? Gente, até amanhã, 8 da manhã, na Pratique Psicologia. 12:30 aqui comigo. E 9 da noite, aqui no meu perfil também, vocês vão poder acessar. Aí eu vou estar conversando com o Bruno, pai de boa, sobre autonomia, sobre filosofia Montessori e sobre tudo mais que vocês quiserem descobrir sobre filosofia Montessori. Eu vou estar tirando as dúvidas, tá bom? Gente, beijo. Vou lá acudir o meu neném. Beijo. Tchau, tchau.